Vim a essa tribuna na semana passada para falar sobre o jeito PT de governar o país. Falei sobre a postura ambivalente do governo em relação ao setor privado, às vezes confusa e às vezes quase truculenta. E como essa postura explica em boa parte os baixos níveis de investimento que apresentamos em relação ao resto do mundo. Um dos focos do meu discurso foi a interferência do governo em contratos de concessão para exploração de portos e terminais de carga já assinados. Hoje quero tratar de um tema não menos alarmante, a Eletrobras. Senador Edson Lobão Filho, Vossa Excelência tem, como eu, a certeza que o ministro Edson Lobão desenvolve um trabalho meritório à frente do Ministério das Minas e Energia. Lamentavelmente, o governo, ele atropela com medidas provisórias sem que antes possam ter um entendimento com a sociedade e com o Congresso. Eu já disse aqui diversas vezes que, quanto ao mérito da medida provisória, que reduziu o custo da energia, todos nós somos a favor. O problema é a forma como fazer isso. Seria muito simples, e eu vou dizer isso no meu pronunciamento, senadora Luísa Nunes Ferreira, que o governo, para reduzir a tarifa de energia, abrisse mão do PIS e COFINS. Não, ele não abre mão de nada, nenhuma receita, mas quer pôr a sua vontade imperial para reduzir. E aí cria problema para a Eletrobras, como eu vou dizer aqui em seguida. A ação da companhia, senhoras senadoras e senhores senadores, segundo reportagem publicada no dia 1º de março no portal Bloomberg, é negociada atualmente por 0,11 vezes o seu valor patrimonial. A menor relação entre as 3.000 maiores empresas do mundo. E mesmo assim, a maioria dos analistas recomenda aos seus clientes a venda dos papéis. E o motivo é, sem dúvida, o uso político da companhia. Senador Armando Monteiro, senador Ciro Miranda. É importante, Vossa Excelência, senador Armando Monteiro, como eu, oriundo da iniciativa privada, da livre concorrência, Vossa Excelência não comunga, tenho certeza absoluta, desta forma de ação, que eu diria, confusa, do governo, do executivo, que traz com isso a perda de credibilidade e a baixa dos investimentos necessários em nosso país. Os cortes nas tarifas de energia imposto à empresa pela presidente Dilma Rousseff fez com que as ações da companhia caíssem 22% nos últimos 6 meses, queda 10 vezes superior à observada pelo Ibovespa. A renovação das concessões nos termos impostos gerará perdas bilionárias, fazendo com que, no lugar dos planos de expansão, a companhia prepara planos para cortar fortemente os custos e, lamentavelmente, os investimentos. Assim, quando precisamos de investimentos no setor para permitir o crescimento econômico, a expectativa do mercado é de um prejuízo, senador Eunice Oliveira, senador Walter Pinheiro, de 20 bilhões de reais na Eletrobras entre 2013 e 2017. De acordo com o analista da Geral Investimentos, Carlos Miller, o uso político da Eletrobras motiva este baixo valor da ação da companhia em relação a outras do mesmo setor. Segundo ele, a situação enfrentada pela Petrobras atualmente, com a política de preços de combustíveis sendo controlada para enfrentar a inflação e prejudicando os números das empresas, é enfrentada por muito mais tempo pela companhia do setor elétrico. Aspas, desta forma, diz Carlos Miller, a Eletrobras enfrenta uma série de dificuldades, como eu disse, ressalta Miller, com a companhia vendo várias subsidiárias realizando prejuízo. Numa área, senador Edson Lobão Filho, que é fundamental, eu diria que é determinante para o crescimento do país, que é a geração de energia.
Assim, mesmo considerando o valor da ação da empresa relativamente muito baixo, o analista também recomenda a venda para os ativos, em função da baixa rentabilidade e das perspectivas ruins de crescimento. Dessa forma, mesmo com a queda acumulada nos últimos 6 meses, as ações da companhia ainda têm espaço para cair mais, afirma Miller. É o jeito PT de governar o país, minando o patrimônio nacional. As grandes empresas estatais, Petrobras e Eletrobras, são pressionadas pelo governo a tomarem medidas que não fazem muito sentido econômico, prejudicando a duramente conquistada solidez das empresas. Dr. Cláudio Salles, do Instituto Ascende Brasil, descreve a postura desastrosa deste governo em seu artigo, aspas, como afastar investimentos, fecho aspas, publicado na Folha do dia 18 de fevereiro próximo passado. Diz o artigo, os episódios ao redor do processo de renovação de concessões do setor elétrico implementado pela MP 579 de 2012 marcam o descompasso entre o discurso de atrair investimento no setor e a prática. Foram documentados vários episódios que deram péssimos sinais a quem planeja investir e, principalmente, a quem já provou que acredita no Brasil e já investiu bilhões de reais. Improviso, desrespeito a rituais regulatórios, cálculos e regras sem referências técnicas sólidas e, mais recentemente, conflito e contradições dentro do próprio governo federal, coloco sob suspeita a clareza e a determinação do governo em garantir o ambiente para que os investimentos no setor elétrico aconteçam. Continua o economista Cláudio Salles no seu artigo. E para que não paire nenhuma dúvida, tais investimentos terão de contar com intensa participação privada, porque o populismo tarifário imposto pelo governo às estatais, sob seu controle, asfixiou a capacidade de geração de caixa da Eletrobras. Para um país que precisa garantir energia para o seu crescimento econômico, é difícil entender até quando o setor será vencido por interferências políticas que vêm destruindo a capacidade de investimento das empresas. O artigo que me referi acima segue descrevendo o incompetente processo de elaboração da MP 579, a evidente falta de embasamento técnico e a determinação de termos irrealistas para a renovação. Esses termos, aliás, foram mantidos até o último dia útil antes do fim do prazo para assinatura dos aditivos contratuais, quando, finalmente, o governo reverteu-os por meio de uma nova MP, admitindo erros em cálculos iniciais e corrigindo, via portaria interministerial, o valor da indenização de diversas hidrelétricas. O doutor Cláudio Salles fala ainda da pressão exercida para que as empresas aceitassem os termos propostos, inclusive com ameaças do diretor-geral da ANEEL, de que empresas que não aceitassem as condições propostas poderiam vir a ser barradas do processo licitatório posterior. Essa postura é lamentável, senador Ataídes. O esforço para reduzir as tarefas de energia elétrica é meritório e, mais que isso, fundamental para aumentar nossa competitividade. No entanto, antes de tomar as medidas, o governo deveria ter verificado qual é a receita mínima que as empresas precisam para se manterem competitivas. E como apontou o PSDB ao longo das discussões da medida provisória, a queda nos preços da energia poderia sim ser apoiada pela redução de encargos como o PIS e o CONFINS. O governo abrindo mão de receita para colocar em favor da sociedade brasileira a redução da tarifa, que todos nós estamos a favor. Mas não, esse governo prefere anunciar promessas, estudos sérios, discussões construtivas, isso não é com ele. É muito bom ficar atento para as palavras proferidas no passado, contrastando-as com a situação real do presente. A Carta Maior, de 23 de 11 de 2006, trouxe a matéria, aspas, Lula aposta na Eletrobras para acelerar o crescimento do PIB, fecho aspas. Palavras do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, em 23 de novembro de 2006. A ideia é torná-lo uma espécie de Petrobras do setor elétrico, com caixa suficiente para bancar investimentos necessários à geração de energia. Diz o ex-presidente, o fortalecimento da Eletrobras foi discutido pelo presidente nesta quarta-feira, 22 de 11 de 2006, em uma reunião com 9 ministros sobre infraestrutura. Aspas, agora sim, aquele texto era da
Palavras do ministro Paulo Bernardo, aspas, o presidente manifestou a intenção de reforçar o papel da Eletrobras, que quer que ela se consolide cada vez mais. Para ele, a Eletrobras tem que ser a Petrobras do setor elétrico, disse o ministro do Planejamento, à época, em 2006, Paulo Bernardo. Lamentavelmente para o Brasil, a única verdade nesta notícia de 6 anos atrás é que realmente o governo petista está transformando a Eletrobras na Petrobras do setor elétrico, no sentido de criar dificuldades e no efeito de desencorajar os investimentos, lamentavelmente. E para concluir, senhor presidente, senador Jorge Viana, quero aqui festejar hoje uma data histórica para o Congresso Nacional. Vamos, logo mais, às 19 horas, numa sessão do Congresso Nacional, apreciar os vetos que tratam sobre os royalties do petróleo. E aí sim, o Congresso, exercendo o seu poder de legislar, vai fazer com que se termine o processo legislativo da medida provisória, que foi vetado pela presidenta Dilma Rousseff e que hoje, pela apreciação da maioria do Congresso Nacional, nós temos que festejar a derrubada desse veto e, quiçá, de outros que foram indevidamente apostos pela presidente Dilma em matérias aprovadas pelo Legislativo, pelo Senado e pela Câmara Federal. Concedo a parte ao senador... Senador Flecha Ribeiro, no centro desse debate, a definição que o Congresso estará tomando relacionada ao conceito do que vem a ser royalty, do que vem a ser indenização e compensação. E aí eu quero perguntar a Vossa Excelência, que representa um dos mais importantes estados dessa federação, grande produtor de minério de ferro, impactado pela extração do minério de ferro. É justo que o meu estado, que não produz minério de ferro, que não é impactado, possa ser indenizado, possa ser compensado por tudo aquilo que o minério de ferro gera como impacto ambiental, pelas demandas que gera em seu estado no campo das políticas públicas? Essa é a questão. Se podemos nós, por legislação ordinária, alterar aquilo que está consagrado na Constituição Federal, no seu artigo 20, aliás, definição e conceito que nascem junto com a exploração de petróleo e de gás em nosso país em 1953. De lá para cá, royalty é compensação, é indenização, e não está em debate a propriedade do petróleo, não. A propriedade do petróleo é da União, isso é claro. Portanto, pertence a todos os brasileiros. O que está em questão, a decisão que estaremos tomando, está relacionada ao conceito daquilo que é compensação e indenização. É essa reflexão que eu quero que faça Vossa Excelência. Muito obrigado. Agradeço, senador Ferraz, e quero o senador Wellington Dias, que é aniversaria no dia de hoje. Parabéns. Serei bem bravo. Obrigado. Obrigado. São 17 horas. Sendo bem. Por gentileza. Sendo Por gentileza. Pegue um outro microfone, por gentileza. Ok. Senhor presidente, só rapidinho, mas dizer que o debate realmente, como se vê, vai ser quente. A diferença básica, e eu quero só apenas dizer isso, e está no artigo 20, que é citado aqui, é que, no caso do minério, é no território do Estado. Nós estamos tratando aqui de petróleo em mar, e o mar pertence à União e a todo o povo brasileiro. Basicamente isso, muito obrigado. Senador Wellington, senador Ferraz, eu gostaria muito de abrir o debate. Nós vamos ter tempo para fazer isso. Estamos na ordem do dia. O senador Wellington já disse, eu gostaria muito que o CEFEM, que é o royalties da mineração, fosse igual ao do petróleo. E vou defender, quando nós formos explorar minério em mar territorial brasileiro, que o CEFEM seja distribuído para o Brasil todo e não para o estado que estará fronteiriço a essa área. Vossa Excelência terá o meu apoio.
Porque nós não estamos discutindo petróleo em território do Estado. Esse é do Estado que produz. Nós estamos discutindo petróleo em mar territorial. O minério, quando for lá, será de todos os brasileiros. Agora, o que nós temos que fazer é que o CEFEM do minério seja igual ao do petróleo. Isso sim, que o Congresso tem que fazer no novo Código de Mineração. Vai fazer isso aí. Eu quero, então, agradecer e tenho certeza absoluta que nós vamos ter uma noite memorável hoje, a partir das 19 horas, para a derrubada do veto e distribuição dessa riqueza a todos os brasileiros, inclusive aos paraenses, que são filhos de Deus e são penalizados pelo governo. São roraimenses, os cearenses, todos os brasileiros, né, os baianos, para que nós possamos, paulistas, que nós possamos ter essa oportunidade, já que são penalizados pela não compensação da exportação dos nossos minérios pela Lei Candir. Obrigado, presidente.